Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, antes, quando nós não conhecíamos o Senhor Deus, o Senhor nos amou primeiramente. E o Senhor recebeu toda a maldição e julgamento que nós deveríamos receber. O Senhor Jesus o recebeu na cruz. E através daquele sangue precioso, nossos pecados foram lavados eternamente, para que jamais recebamos o castigo e o julgamento diante do Senhor Deus. E sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor salvou o nosso espírito. Senhor Deus, verdadeiramente agradecemos essa sua grande graça. Nós sermos considerados seus filhos. Nós podemos entrar no seu reino eterno. Senhor Deus, ter permitido essa graça tão abençoada. Nós agradecemos e damos glórias e louvores por toda essa graça permitida do Senhor Deus. Através do sangue precioso do Senhor, nós que fomos remidos, estamos nesse tempo reunidos diante do Senhor, para louvarmos esse grande amor do Senhor Deus, e assim possamos aprender a sua palavra, para que nós possamos estar dentro desse rebanho realmente centrado no Senhor, e nós agradecemos. Senhor, esse tempo agora também, que o Espírito Santo possa estar conosco, e que nossos irmãos e irmãs, cada um de nós, individualmente, o Senhor Deus possa estar cuidando, para que a mão misericordiosa do Senhor Deus, o Senhor possa sustentar a cada um, que para nós também o Senhor Deus nos permita uma maior graça, uma grande vida, a felicidade possa nos preencher através do trabalho do Espírito Santo, para que nós possamos viver de forma adequada como seus filhos, que o Senhor possa conduzir. Senhor Deus, nesse último tempo que o Senhor planejou, cada momento, esses dias, vai ficando cheios do pecado e vai se corrompendo. Senhor, nós não sabemos o que no dia a dia pode acontecer. Este mundo é tão realmente medonho. Se o Senhor não estiver junto conosco, nós somente podemos perder nossos corações das coisas vãs deste mundo. Nós somente podemos ser derrubados à tentação do maligno. Senhor, através da palavra que possa nos sustentar de forma resistente, para que, através da verdade do Senhor, nós possamos ter estabelecidos diante do Senhor. Nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus rapidamente possa restaurar a saúde. Para aqueles que estiverem com a tentação no meio do coração, nas dificuldades, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um, para que não haja nenhum que se perca. Senhor, no mundo afora, vários irmãos e irmãs que eles estão defendendo a fé para pregar o seu evangelho. Que o Senhor Deus possa cuidar deles no seu reino. Que o Senhor Deus possa ajudar para que possam agir como seus filhos sem nenhuma vergonha e pregar fortemente seu evangelho, para que possam conduzir vários espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. Que o Senhor possa ajudar para que eles possam completar esse seu trabalho. Senhor, que cada tempo o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que nos mostre qual é o caminho que devemos seguir. E nesse tempo também, através da palavra do Senhor, através da vontade gloriosa, que o Senhor possa ajudar para que possamos compreender. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 17. Eu irei ler. Efésios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Eu irei ler. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas este ano está por fim, então está faltando a última semana. O tempo está cada momento passando muito rápido. O tempo, quando passa rápido, quer dizer que o tempo que nós podemos viver neste mundo, cada momento está sendo reduzido. E então, quer dizer que está bem próximo do tempo de nós podemos nos encontrar com o Senhor. As pessoas que não receberam a salvação, enquanto elas viverem neste mundo, elas pensam que realmente podem viver pela sua vontade, mas esse tempo também está sendo encurtado, e então já está bem próximo do julgamento do Senhor Deus e condenação do Senhor Deus. Na Bíblia, conforme o Senhor Jesus disse, quando chegar o tempo, quando forem manifestados todos esses sinais, quando chegar o tempo decidido por Deus, todas as pessoas que receberam a salvação precisam saber que o reino de Deus está próximo, e as pessoas que não receberam a salvação estão próximas do inferno. E também, se olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, já está próximo do fim do tempo, então vós precisam estar conscientes, acordados e orar. Então, realmente esse tempo programado pelo Senhor Deus, quando for completado, toda a criação do Senhor Deus realmente já estará por fim. O fim da criação está bem próximo. Quer dizer que o Senhor Deus, que preparou todo esse seu reino, preparou toda a sua glória, esse tempo de nós irmos ao seu reino está bem próximo. E então, diante de nós, é como se fosse uma flecha bem rápida, lançada. Então, como se fosse uma flecha, está passando tão rápido diante de nós. Nas nossas frentes o tempo passa e nós estamos vivendo nesse período. Efésios capítulo 5, conforme essa palavra, versículo 16, remindo o tempo. Conforme essa palavra, nós iremos pensar um pouco. Então, como nós podemos ver em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito. Conforme essa palavra, todo o início da humanidade, enquanto nós vivemos neste mundo, desde o início existe o tempo determinado pelo Senhor Deus. E quando chegar nesse tempo, o Senhor Deus ele já planejou em acabar com toda a criação. É por isso que se olharmos em Hebreus capítulo 1, o céu e a terra criados pelo Senhor Deus, estes passarão. Quando chegar o tempo determinado pelo Senhor Deus, o mundo somente pode acabar. É por isso que existe toda uma validade, um tempo determinado pelo Senhor Deus. E nesse tempo será predefinido tudo o desejo, a vontade de Deus. E então, nós estamos vivendo nessa história, no tempo permitido pelo Senhor Deus. Esse tempo, nós precisamos estudar e precisamos saber qual é o significado disso. Então, conforme a palavra de Efésios capítulo 5, antes de eu pregar, vamos ler Salmos capítulo 90 primeiro. Efésios capítulo 5, deixem marcado. Vamos procurar Salmos 90. Salmos 90, do versículo 1 ao 4, eu irei ler. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite.
E então, se olharmos nessa palavra, o Senhor Deus, Ele existe da eternidade à eternidade. O Senhor Deus eterno. Mas então, o Senhor, Ele disse para os homens, e disse a todos eles para voltarem para a sua criação. Desde o momento que o Adão pecou, todos eles são da terra, e como a terra voltará ao pó da terra. Quer dizer que a morte foi determinada a todos. E então, ao vermos versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de noite que passou e como a vigília da noite. Então o tempo, cada momento ele passa bem rápido diante de nós. Para o ser humano, o tempo de 1000 anos é um tempo realmente bem longo. Mas diante do Senhor Deus, os 1000 anos são como ontem que já passou. É como a vigília da noite. Quer dizer que de meia-noite para 1 hora passa em um único instante. Quer dizer dessa maneira. Então o Senhor Deus ele está dentro do Espírito. Então o ser humano está vivendo num tempo realmente bem curto. E então, estar junto com o Senhor Deus eterno, viver no meio deste tempo, que tipo de significado tem? Então nós precisamos pensar nisso. Mas então se olharmos no capítulo 90, versículo 1 aparece: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Isso quer dizer que palavra? Quer dizer que Ele é o lugar onde nós podemos descansar. Ele é o lugar que nos recebe. Ele é o nosso refúgio, o lugar onde podemos viver. Então parece que é uma palavra que não combina na frente e para trás, mas quer dizer que o Senhor eterno, Ele é o nosso refúgio. Quer dizer que Ele é aquele que nos recebe. É esse significado. Então o Senhor, que é tão santo, perfeito e eterno, Ele criou toda a criação e, por fim, o Senhor criou o ser humano conforme a sua imagem. Então a imagem do Senhor Deus quer dizer que é o Espírito. Então, como aparece em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. O ser humano ele foi criado em uma forma, na mesma semelhança espiritual diante do Senhor, para viver de forma semelhante ao Senhor eternamente. Então, aquele que é verdadeiro amado das suas vidas, vocês desejam viver junto com eles, não é? Então, pessoas amadas, quando eles se separam, isso é algo meio triste. O Senhor, Ele criou o homem para ser o adversário, o par do seu amor. E então, o Senhor Deus, Ele deseja que o ser humano viva junto com Ele eternamente. E então, o Senhor Deus deu o seu Espírito, deu o seu amor e a sua vida. O Senhor os considerou os seus filhos. E então, ser filho quer dizer que é ser herdeiro. Então agora pode entrar no reino do Senhor Deus para viver junto com Ele eternamente. É por isso que o Senhor Deus criou o ser humano conforme a sua imagem. Então este Senhor, Ele agora é o nosso refúgio. Então essa palavra é uma palavra muito surpreendente. Mas então, a vida nessa terra é uma vida tão curta. É uma vida muito curta. Então se olharmos em Salmos 49. E então, se olharmos em Salmos 89, versículo 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Então, realmente, lembra-te de quão breves são os meus dias. Então, o tempo que nós podemos viver nessa terra, esse período de vida da carne, essa nossa vida, como ela é tão curta, como ela é tão breve, ela é muito curta, não é? Então, o Senhor, por que criarias debalde todos os filhos dos homens? E então, enquanto vivemos a vida curta neste mundo,
Se o ser humano por ali acabasse, seria muito em vão, porque todas as coisas neste mundo é vaidade, todas as coisas são vaidades perdidas, mas não se acaba por aí. E então, se olharmos em 90, se olharmos no versículo 9, vamos ver, vamos ler todos juntos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Então, todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Neste mundo, após o homem ter pecado, a indignação do Senhor Deus, o castigo do Senhor Deus, a maldição sobre este mundo, o Senhor ter permitido o esforço, o cansaço, essa é a indignação do Senhor Deus. Então, dentre as indignações do Senhor Deus, todas se passaram. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Quer dizer que em um pequeno instante está se passando a nossa vida. Mas então, vamos ver o versículo 10 todos juntos. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, a nossa vida chega a 70 anos. Então, ele representa a vida média. Mas então, essa palavra foi escrita há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Então, aqui está escrito que é os Salmos de Moisés. Então, realmente, no tempo do Jardim do Éden, o ser humano ele vivia durante muito tempo, mas após o dilúvio, o ser humano foi vivendo pouco e menos vida, menos tempo, e assim foi encurtando a vida pela metade. Então, quando eu olho viajando pelo mundo todo, em algumas regiões, nós podemos ver que hoje em dia algumas pessoas têm a vida média de 50, 60 anos. Porque o ambiente não é muito bom. Nós podemos ver que tem alguns problemas de desastres naturais, problemas de alimentação. Então, mas hoje em dia, a medicina evoluiu. Nós podemos ver que algumas regiões, cada momento mais, o ambiente foi mudando e a vida foi se prolongando. Mas então, tem muitas pessoas que morrem quando crianças. Tem outras pessoas que partem enquanto têm a vida jovem. Quer dizer que a vida média não é tão longa assim. Então, a vida média é 70, 80 anos. Mas tem pessoas que podem viver mais tempo do que isso. Mas, de qualquer forma, a vida ela é muito curta. Então, aqui ele fala que chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado. Um senhor que tem muito tempo de vida. Se nós perguntarmos, fala, Senhor, vovô, você viveu muito tempo, mas o que você pensa sobre a sua vida que passou? Então eles devem dizer, dizendo, não existe ninguém que sofreu e se esforçou tanto na vida quanto eu. Realmente é verdade. Então o orgulho dessa idade deles é somente a canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Então nós nascemos da mãe e até irmos para o túmulo. O ser humano, desde o momento que nasce, ele vai rapidamente para a morte. Então vamos ler versículo 12 todos juntos também. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, que tipo de sabedoria vamos ter se nós soubermos contar os nossos dias? Algumas pessoas sabem contar o dinheiro, mas tem pessoas que não sabem contar os dias de sua vida. Então, como é que se fala? Já que é em inglês. Já que tem pessoas coreanas aqui, então eu não sei se você consegue compreender. Times gold. Times
Quer dizer que tempo é dinheiro, tempo é ouro, então, mas tempo é vida. Então, quando o tempo vai passando, quer dizer que a sua vida vai encurtando. Então, algumas pessoas, elas têm um relógio nas suas casas que vão tac, tac, tic-tac, tic-tac, vai passando o tempo. Então, essa pessoa olhando isso, parece que a vida dele estava passando muito rápida. Então, ele foi e parou o relógio. Mas não é por você ter parado o relógio que a sua vida vai ser prolongada. Então, se calcularmos 70 anos vezes 365 dias, nós temos 25.550 dias de vida. O tempo de dormir que nós gastamos é 1/3. E tirando o tempo de nós irmos para o banheiro, tirando os dias ruins, tirando os dias de sofrimento, subtraindo vários dias, então somente os dias felizes, os dias bons, quando se calcula, nós podemos ver que não é nada, é mísero. É por isso que da onde vamos conseguir essa sabedoria? Então qual é o sentido da vida? Então por que o Senhor Deus criou o homem de forma tão miserável? Então, realmente, neste mundo que nós vivemos de forma tão miserável, o Senhor Deus permitiu o seu Espírito. E então, neste mundo tão miserável enquanto vivemos, nós estamos dentro do planejamento de Deus. Nós temos o objetivo do Senhor Deus, né, neste mundo, nessa vida. E então nós permanecemos neste mundo por causa de seu objetivo. Então, dentro desse objetivo, o plano do Senhor Deus, nós podemos perceber que estamos habitando. Vamos procurar Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 11. Versículo 11 e 12. Vamos ler todos juntos. Os meus dias são como a sombra que se declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Então, os meus dias são como a sombra que declina. O que é a sombra que declina? Então, quer dizer que quando vai chegando no meio da noite, quando está se pondo o sol, nós podemos ver no meio do monte que cada momento mais a nossa sombra vai se declinando. Quando o sol está lá em cima no meio-dia, nossa sombra é bem pequena. Mas quanto mais o sol vai indo embora, mais a nossa sombra declina. Então são como uma sombra que declina. Quer dizer que quando vai se declinando, e quando o sol some, acaba tudo. Então como se fosse uma sombra, só por um instante está ali e depois desaparecerá. E como erva me vou secando. Como aparece em Isaías capítulo 40, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, não é? E então, como se fosse uma sombra, vai se passando e logo desaparece. Então, o Senhor Deus, ele permanece eternamente. O nosso Deus subsiste eternamente. Mas por quê? Como assim o Senhor Deus? Qual é a comparação de ser humano com Deus que vive eternamente? Como podemos comparar? Como um homem tão miserável pode ser comparado, pode ser criado conforme a imagem do Senhor Deus? O homem que vive no meio do tempo, ele, para que possa entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus os criou conforme a sua imagem. Então vamos procurar a palavra que está em Jó também. Jó, capítulo 7, versículo 6. Jó, capítulo 7, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança.
Então, antigamente, Jó foi escrito por volta de 3.000 anos atrás. E naquele tempo havia o tecelão. Aquele tecelão que ele faz tecidos, vai passando corda de um lado para o outro, de um lado para o outro, fios. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Vocês sabem, não é? E acabam-se sem esperança. Então o tecelão ele vai fazendo os fios, formando o tecido, não é? Então o que acontece com o fio? O fio vai passando, vai desenrolando e depois ele corta e amarra. Então se nós olharmos essas palavras legais, vamos ler Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. O tempo da minha vida se foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Um pastor, quando ele está cuidando das ovelhas, estava em um único lugar. Ele, como corta sua tenda e move para um outro lugar. A nossa vida é como se fosse a corda dessa tenda que é cortada, para ser levada a outro lugar. Cortei a minha vida como um tecelão. Então, enquanto você está tecendo o seu tecido, e você corta, não é? O tecelão. Então, da mesma maneira, ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Então, de um dia para a noite, da noite para o dia, tudo vai acabar. Então, o que é que vai acontecer? Então, quando você está no tecelão, ele vai estar fazendo o tecido, não é? Então, tem os tecidos que são bons, feitos com fios bons. Tem uns outros que não são tão bons, não é? Mas a nossa vida, de alguma maneira, enquanto está sendo teado, enquanto está sendo amarrado diante do Senhor Deus, então quer dizer que o Senhor ele vai cortar e levar. Então, se olharmos essa Bíblia, então tem muitas palavras legais, como aparece em Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Mas o ser humano, ele começa a desejar o amanhã, ele tem os planos, os desejos, os sonhos para o amanhã. Tem muitos momentos assim. Então, mas ele fala, não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. O ser humano, ele não consegue olhar nem a um primeiro passo que ele dará. Uma pessoa que está saudável agora, mas logo, logo morrerá de alguma doença. Algumas pessoas podem falar, é porque ele teve má sorte. Mas não é isso. Tem momentos que qualquer pessoa, não importa quem seja, pode acontecer da mesma maneira. É por isso que se olharmos em Tiago, capítulo 4, versículo 14, o que é a vida? Então, vós sois como a névoa que logo desaparece, e que logo se dissipa. Nós somos como a nuvem, a névoa que com o vento se dissipa. A névoa é algo que dissipa, não é algo que mesmo querendo pegar, guardar, não dá para guardar. Então, realmente nós somos como a névoa deste mundo, com o vento dissipamos. Então, ser como uma miragem. Então, vamos pensar nisso também. Vamos procurar Isaías capítulo 40. Versículo 6. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ele disse, clama. Clama o quê? O que hei de clamar? Toda a carne é erva.
e toda a sua beleza como a flor do campo. Então quer dizer que a erva é como se fosse pela manhã está grande e pela tarde se seca e de noite desaparece. Então ela é como se fosse a beleza de uma flor no campo, que ela vai se secar e desaparecer. Então soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade o povo é erva. Então a vida, como ela é tão curta, ela é tão em vão, nós precisamos saber disso. Então, é por isso que o Senhor Deus criou o ser humano? Não foi por isso. Então, como se fosse a flor e a erva que se secam e caem, nossa vida ela desaparece, mas porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que significa essa palavra? Nós viemos de mãos vazias e voltamos de mãos vazias, mas no nosso espírito nós precisamos guardar alguma coisa. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, então nós termos nascido de novo, ser justificados não é por coisas corruptíveis, mas por uma incorruptível, sem mácula, onde permanece a sua palavra eternamente. Então quer dizer que a palavra do Senhor Deus permanece em nós para sempre, quer dizer que são as pessoas que receberam a vida eterna diante do Senhor Deus. E então, essa vida, ela ser em vão, ela, através da palavra do Senhor Deus, através do objetivo do Senhor Deus e planejamento, uma pessoa que tem essa salvação do Senhor, ela vai existir eternamente para o Senhor Deus. E então, se olharmos em Lucas capítulo 12, versículo 16 em diante, um rico, ele tinha grandes riquezas, ele juntou muitos dos suprimentos e alimentações, e ele disse à sua alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Realmente, mesmo que tenha juntado todas as riquezas deste mundo, ele comer, beber, folgar e descansar a vida toda, o que o Senhor Deus disse? Louco! Aquelas pessoas que pensam que o Senhor Deus não existe, acham que podem viver com as riquezas deste mundo, são todas pessoas insensatas. Por quê? A qualquer momento, hoje à noite mesmo, o Senhor pode vir buscar a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então não é mais dele. Mesmo que você ajunte pela carne que irá morrer, essas pessoas que não conseguirem se preparar para o Espírito são iguais a este. Então, hoje, vou me preparar melhor para o amanhã. Eu vou me preparar para o futuro. Eu vou me preparar para a eternidade. Então, conforme a Bíblia, ela já nos disse exatamente para nós. Então, vamos procurar. Hoje eu preciso buscar bastante na Bíblia. Vamos procurar Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27, versículo 8. Jó, capítulo 27, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Por quê? Qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Então, ele falar o hipócrita, quer dizer que é um homem falso, um homem que não conhece o Senhor Deus, um homem que é torto. Então, este homem, hipócrita, havendo sido avaro, pode ser que ele ganhe todas as coisas deste mundo. Então, tem pessoas malignas deste mundo, pessoas realmente ruins que vivem bem, que têm muito dinheiro, que podem gritar contra os outros. Mas o que o Senhor Deus ele disse? Havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a tua alma. Então, quando o Senhor Deus criou este homem, qual será a esperança do hipócrita? Qual esperança ele tem a este mundo? Então, o que é que vai acontecer quando o Senhor vier buscar a sua alma? Ele não pensou nessas coisas. E então, vamos procurar Jó, capítulo 21 também. Jó, capítulo 21, versículo 3. Jó,
capítulo 21, versículo 13. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. Se olharmos lá na frente, versículo 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? Então os ímpios vivem muito bem, vivem uma longa vida. Eles têm um grande poder. Então, mas eles passaram tão rápido aqueles dias. Então eu estou tentando obedecer a palavra do Senhor Deus, eu tenho sofrimento, existe toda realmente uma dificuldade. Eu estou tentando viver pelo Senhor, mas por que eu vivo desse jeito? Então, quer dizer que em Salmos ele fala também que nós temos essas dificuldades na vida. Mas então, vendo essas coisas, pode ser que o maligno ele fracasse, mas pode ser que ele vive muito bem. E diz que na prosperidade gastam os seus dias. Tá, até perto da morte deles, eles comem bem, vivem muito bem. Usam cobertas de seda, sempre estão deitados. Usam medicações, suplementos caros. E quando estão perto da morte, criam um túmulo bem grande. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai cair diretamente para o inferno. Mas então, se olharmos em Lucas capítulo 16, o rico morreu. Então o rico, quando ele estava no meio do inferno, no meio do fogo, ele disse que estaria lá sofrendo. E ele estava gritando, dizendo, por favor, envia Lázaro. Então, havia o Lázaro. Ele pediu a Lázaro para molhar a canto do dedo para refrescar-lhe a língua. Mas então, Abraão disse, então nós não podemos nem passar e nem de aí pode passar para cá. Então quer dizer que o céu não é um lugar que você pode ir e sair. Quer dizer que é um destino eterno, já decidido. E então, ele fala para você não invejar, não cobiçar os dias do ímpio. Então, porque os dias do ímpio, eles vivem realmente na avareza. Então, realmente não tenha vontade, não tenha cobiça da vida deles. Porque isso é como se fosse realmente que logo cairão, descerão à sepultura. Então, realmente não existe nada que você verá nos dias na vida do ímpio. Então, se olharmos em Salmos 37, aparecem palavras assim. E então as coisas deste mundo se passarem logo, logo. Quer dizer que como as coisas deste mundo são tão em vãos, e nós precisamos saber de forma exata. Então, nós não podemos deixar a nossa esperança. Então, vamos ver. Isaías capítulo 29, versículo 8. Isaías capítulo 29, versículo 8. Versículo 8, vamos ler todos juntos. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém, acordando, sente-se vazio. E como o sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha. E sua alma com sede, ainda será toda a multidão das nações que pelejaram contra o monte Sião. Então, uma pessoa no sonho está comendo. No sonho de vocês já comeram algo gostoso? Mas depois quando vocês acordam, ainda realmente de maneira restante está vazio por dentro. Então uma pessoa no sonho ela bebeu da água, mas quando ela acorda ainda ela está desfalecida. O que é que nós podemos falar disso? Então existem realmente muitas expressões bem divertidas na Bíblia. Quer dizer que a nossa vida é como se fosse um sonho. Então algumas pessoas elas colocam a cerveja ali do lado e falam, eu vou bebê-la. Então ele vai e prepara toda a comida e prepara realmente lula para realmente assar e comer junto da bebida. Mas ele estava assando e falou, ai que quente. E ele acordou e quando viu aquilo era um sonho. Então o que ele fala? Ele fala, por que eu assei? Eu devia só ter comido. É divertido, não é? Mas então, seja comer assim, seja comer assado, tudo isso é um sonho. Então a vida, ela é somente um mísero sonho. E então,
a vida como se fosse um sonho. Então, num sonho você pode ser rei, você pode ser príncipe, você pode ser rainha, você pode ser um rico. Num sonho você pode ser um mendigo. Você, quando acorda, tudo isso só acaba por ali. Mas então, realmente a nossa vida, ela é como se fosse um sonho. Nós olhamos em Eclesiastes, capítulo 15. Nós viemos nu para este mundo. Então, da mesma maneira retornaremos. E as coisas que ganhamos com nosso esforço, nada poderemos levar. Então, nós viemos despidos, não é? Então, até quando formos voltar, vamos voltar nu. Então, as coisas que você ganhou realmente com seu esforço, nada poderá levar. E também o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, disse: Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, comer, beber, nós podemos nos satisfazer deste mundo. Então, o Steve Jobs, lá dos Estados Unidos, ele é o fundador da Apple, não é? O fundador, vocês sabem? Então, ele, aos 57 anos, ou era 56, então acho que na idade coreana, 57, então ele, por causa do câncer, ele partiu deste mundo. Então, mas aquela pessoa era uma pessoa muito, muito rica. Então, ele disse que viu o fim do sucesso. Mas então, ele, quando estava no estágio terminal, morrendo, o que ele disse? Havia as palavras que ele disse. Então, ele disse que ele juntou realmente muitas vaidades. Todos os bens que ele juntou não poderá levar, não é? Então, como é que ele vai levar? Não tem como. Ele disse, eu fracassei. Então, ele viveu somente por aquilo. Então, mas havia algo muito mais importante. Ele diz que o ser humano precisa juntar bens materiais até uma quantidade que ele não morra de fome. Não deve juntar riquezas. Existe algo muito melhor do que isso. Mais importante. Então, antes de morrer, ele disse uma coisa muito importante. E então, ter vivido a vida toda somente juntando dinheiro, vai ser uma pessoa torta igual a ele. Uma pessoa torta que viveu errado. Então, antes de morrer, ele percebeu isso. Então, ele viu isso. Não sei se ele se arrependeu. Isso é um mistério. Mas nós, enquanto estamos vivos, precisamos saber disso. As coisas deste mundo são em vãs. Por isso, então nós vemos de mãos vazias e partimos de mãos vazias. A mão pode partir de mãos vazias, mas precisamos levar algo no espírito. Vamos procurar em Hebreus, Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Versículo 13 até o versículo 16, eu irei ler. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, no Antigo Testamento, aqui ele fala sobre os antecessores da fé. Então, essas pessoas, os profetas da fé, as pessoas que viveram pela fé e partiram do mundo. Essas pessoas, enquanto estavam vivas no mundo, eles não conseguiram receber a promessa do Senhor Deus, mas de longe eles viram a promessa do Senhor Deus e se alegraram.
Eles desejaram vendo a promessa de longe. Então, realmente, na terra, eles eram como estrangeiros e forasteiros. O estrangeiro tem um país de origem. O peregrino tem a sua terra natal. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nossa cidadania é dos céus. Então, a carne tem nascido. Nós nascemos neste mundo. Mas nós recebemos a salvação e nascemos do Espírito, então nós temos a cidadania dos céus. A nossa cidadania é dos céus. E também, a nossa origem, o nosso cântico eu quero retornar para a minha terra natal dos céus. As pessoas, elas sempre têm vontade, elas sempre têm saudades da terra natal. Tem muitas pessoas que gostam de falecer em suas terras natais. Então, existem muitos cânticos de ter a saudade de amar a sua terra natal. Tem muitas pessoas que têm a terra natal no norte, na Coreia do Norte. Então, as pessoas que vêm do norte, elas desejam ver a sua terra natal. Quando é que elas vão poder retornar? Então, ir para ver a sua casa de madeira na terra natal. Então, não existe mais terra natal. Agora já quebrou tudo e virou rodovia. Então, você vai e não tem nada. Então não tem o que pensar realmente nessas coisas deste mundo. Realmente Abraão, ele disse o que quando estava partindo da sua terra? Ele saiu de Ur, onde construíam a Torre de Babel. Então realmente essa nossa terra de origem, onde nós nascemos, não é desejarmos isso. Não é desejarmos essa terra que nascemos. Agora é a terra natal espiritual, que é o reino de Deus. E então, após recebermos a salvação, nós somos estrangeiros. Estrangeiros. A nossa terra, a cidadania é dos céus eternos. O estrangeiro, ele somente permanece por um instante, depois volta para o seu país. Um peregrino é aquele que aparece por uns instantes, depois parte. É de estar de passagem. Então ele vai e dorme numa hospedaria uma noite, ou ele vai e dorme numa hospedaria bem barato, ou ele dorme em um hotel muito bom. E no outro dia ele precisa partir. Então quer dizer que é uma pessoa que vive pobre ou vive rico neste mundo. Ele, como um peregrino que vai dormir somente um dia. Nós precisamos partir. E então, aqui não é um lugar para nós permanecermos eternamente. Por isso, está escrito, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Eu, da minha terra natal, quando eu estava no ensino fundamental, quando eu parti da Torre Natal, eu voltei para lá, lá em Kimcheon. E quando eu fui para lá, não há nenhuma pessoa que eu conheço. Então tem somente os irmãos e irmãs que nós começamos a igreja, então não existe nenhuma pessoa, não tem nenhum significado eu ir lá. Tá, agora estamos desejando um reino melhor, que é dos céus, a celestial. Então o Senhor Deus, ele não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O Senhor Deus nos preparou uma cidade celestial. E nós iremos para lá, entenderam? É por isso que este mundo não é um lugar para viver eternamente. Nós não podemos esquecer que somos estrangeiros. Um estrangeiro não pode abrir as malas, desfazer as malas. Sempre tem que estar preparado. E então, enquanto vive neste mundo, é preciso saber como essa vida ela é tão vã, ela é tão realmente vaidosa, que logo se passará. Não é um lugar onde viveremos 1000, 10.000, 100.000 anos. Não é assim. Então vamos voltar novamente para Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isto diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, se olharmos aqui, então aqui ele fala, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Então, os mortos, quer dizer que são mortos espiritualmente.
Então, as pessoas que não receberam a salvação chamamos de mortos. Então, uma pessoa que está dormindo é uma pessoa que recebeu a salvação, mas ele vive como se fosse um morto. Então, uma pessoa que está dormindo no mundo, está dormindo na sua carne. Então, na Bíblia, os chama daqueles que dormem. O cristão que está dormindo. Então, aqueles que dormem, eles não sabem onde eles estão. Estão no meio da guerra. De um dia, uma noite, vários dias, não conseguem dormir. E eles ficam escondidos no meio das trincheiras, no meio das covas. E depois eles dormem sem perceber. E então quando acorda, do lado tem as pessoas mortas. Então os soldados eles se assustam, não é? Então uma pessoa que recebeu a salvação também. Espiritualmente quem está dormindo, está no meio dos mortos e não repara. Ele não consegue perceber isso. Aquele que dorme não sabe que horas são agora. Uma pessoa que dorme não sabe qual é o trabalho que ela tem que fazer. Então, o cristão recebeu a salvação, mas espiritualmente está dormindo. Ele não sabe qual é o lugar que ele se encontra. Então, aqui está falando, levanta-te dentre os mortos. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela está no meio das pessoas que não receberam a salvação. Isso é tão legal, isso é tão bom. Estar com os amigos do mundo, com os mortos, junto com os cadáveres. Isso está bom. Então é necessário levantar agora. Então, enquanto dorme, tudo vai passando. Mas agora chegou o momento de acordar. Então, agora é o momento de acordar. O cristão, ele ser igual uma pessoa que dorme, não sabe o que tem que fazer. Então quer dizer que ele está vivendo no seu sonho, está vivendo no sonho deste mundo. Ele está sonhando o sonho de cachorro. Então, eu também, quando fecho os olhos, eu sonho bastante. Então eu tenho muitos sonhos, sonhos de besteira. Então eu não penso nesses sonhos que eu tenho. Tem que esquecer tudo. Então mesmo que você tenha comido algo gostoso no sonho, mesmo que você tenha bebido algo, tudo isso realmente é como você ainda está com fome, você está vazio, ainda você está realmente desfalecido. E então nós precisamos acordar desse sono mundano. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela, se ficar andando perdido por este mundo, será que isso está certo? Então vamos procurar Salmos 13. Salmos 13. Versículo 3. Salmos 13. Versículo 3. Vamos ler todos juntos. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele fala, ilumina os meus olhos. Ó Senhor meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, eu estou dormindo. Senhor, por favor, abra, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. O cristão, não estou dizendo para realmente não dormir carnalmente. Dormir precisa dormir direito. Então, hoje, na madrugada, 5h30, 5h25, acordei. Eu precisava dormir mais, mas eu não conseguia dormir. Eu ficava lembrando das palavras da Bíblia. Então eu estava deitado, então acordei, levantei. E depois eu achei que eu esqueci, então eu fui escrever. Então tem muitas coisas que o Senhor Deus ensina enquanto você dorme. Então a carne precisa dormir. Então, mas aqui ele está falando espiritualmente. Vós que estão dormindo, precisam acordar. O nosso coração precisa estar acordado. Nosso coração não pode estar dormindo. Porque nossos olhos precisam ser iluminados.
Então, para que eu não adormeça na morte. Então, no meio da morte, no meio daqueles mortos. Então, para que eu não adormeça. E então, vocês verdadeiramente são as pessoas que estão acordadas, estão vivendo como vivos. É necessário, não é? Mas, com certeza tem pessoas que estão dormindo, não é? Tem pessoas que estão dormindo ainda? Então precisa acordar, precisa levantar. Vamos procurar a palavra de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo 36 e 37. Versículo 36 e 37. Vamos ler todos juntos. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Essa palavra que o Senhor Jesus disse. Então, o dono da casa, quando está partindo, ele disse para os servos, vigiai. Disse para vigiar. Tá, agora, o dono ele está aparecido, vindo de improviso, no momento onde ninguém repara, ninguém espera. Ele é a professor de improviso. E não vos ache dormindo. Então, quando o Senhor ele vier, nós não podemos estar nos encontrando com o Senhor dormindo. A carne pode dormir, mas quer dizer que o coração não pode dormir. Aqueles que dormem precisam estar acordados. Então, por que será que ele nos disse essa palavra? Porque tem aqueles que dormem. Então, ele está dormindo junto com os mortos. Está rodando com eles. Então, não sabe nem que tempo é agora. Ele não sabe nem qual é o trabalho que ele tem que fazer. Uma pessoa que dorme é como se fosse um embriagado, só deitado. Então, precisa realmente se arrumar, precisa se preparar para quando o Senhor vier, não mostrar dessa forma de estar dormindo. Então, realmente, para que o Senhor não veja a sua forma adormecida. Então, quando o Senhor vier. Então, sempre. Será que hoje o Senhor virá? Ou ele virá amanhã? Quando será que ele vir? Então, quando ele vier, sem nenhuma vergonha, eu preciso me encontrar com o Senhor. Então, estar vigiai. Então, é esta palavra que vos digo, realmente é uma palavra que ele diz a todos. Realmente, essa palavra que o Senhor Deus, o Senhor Jesus disse aos discípulos, ele disse, digo a todos, vigiai. Então, estar acordado. Se olharmos em Lucas capítulo 12, versículo 35 está escrito, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E então, para quando o dono ele vier, esse servo, quando ele estiver acordado, então esse servo será bem-aventurado. Então, que bênção ele deve receber? Então, quando o Senhor vier, e aquele servo estiver acordado, estiver vigiando, realmente existe uma recompensa que o Senhor irá permitir. Então, vamos procurar Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos ler do versículo 34. Do versículo 34 ao 36 eu irei ler. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, o Senhor, quando ele retornar, existem muitas palavras que ele contou sobre a sua vinda. Então, aqui ele fala o quê? Para realmente nós vigiarmos. O que? Nós precisamos ter os cuidados da vida. O que? Realmente precisamos estar sempre protegendo, porque enquanto nós não percebemos, nós podemos cair no sono. Então,
Será que o cristão ele vive de qualquer maneira que ele quer? Ele fala, nossa, já é domingo, agora eu preciso ir para a igreja. Então ele canta alguns cânticos. Então ele não medita a palavra da Bíblia. Fica assistindo ao culto para ver se prega bem ou não. Ele vai jogar algumas moedinhas. Então eu digo em moedinhas, mas eu digo, por favor, ofertem. Quando nós vamos na caixa de oferta, enquanto vocês estão entrando, por que vocês não cumprimentam essa caixa de oferta? Então, seja na hora de entrar ou sair, precisam cumprimentar. Se olharmos em Deuteronômio, diz que quando nós formos para diante do Senhor Deus, nós não podemos ir de mãos vazias. Então, até seja realmente 10 reais, 20 reais que vocês tenham, realmente, com todo o cuidado, vocês precisam ofertar. Vocês não conseguem fazer isso? Então, o Senhor Deus está vendo o vosso coração. Então, de qualquer maneira, ele entra, sai, ele vai assistir ao culto, depois ele fala até mais, depois no próximo domingo nos vemos, ele vive do jeito que ele quer. E então, até outros religiosos fazem melhor do que isso. Sabiam disso? Então, isso não é vida de fé. Então, vida de fé não é somente na igreja, mas sim é lá fora, você precisa manifestar a vida de fé. É por isso que quando nós falamos, vamos começar o culto, vamos ir no culto, não é isso. Depois que recebemos a salvação, até irmos para o Senhor, a vida do cristão é o culto racional. É a vivência diante do Senhor. Então, realmente, essa é a nossa vida espiritual. Tudo que nós falamos, tudo que nós agimos, todas as coisas diante do Senhor Deus, todas as coisas que agradam ao Senhor Deus, é o culto racional que damos ao Senhor Deus. É por isso que dentro da igreja, realmente, nós precisamos aprender sobre o culto. E nós precisamos manifestar esse culto lá fora. Não é mesmo? E assim precisamos saber diferenciar a santa, boa e perfeita vontade do Senhor Deus. Então, enquanto nós estamos vivendo essa vivência pela vontade do Senhor Deus, esse culto racional. Então, se nós não tivermos, não tem nenhuma relação com Deus. A vida de fé, com as palavras de hoje, não é uma brincadeira. O Senhor, Ele morreu na cruz e nos salvou. E nós, que agora recebemos a salvação, precisamos dar a nossa vida para o Senhor. Com esse coração, precisamos viver pelo Senhor. Mas então, viver pelas suas facilidades. Então, mesmo falar, acorda, 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 essa pessoa não acorda, porque ela está como morto. Mesmo você balançando, se essa pessoa não acorda, ela é o quê? Ela está morta. Então, uma pessoa que dorme, quando você grita algumas vezes, ela levanta. Ela fala, nossa, que horas são agora? E levanta. Ele levanta rapidamente, lava seus rostos. E fala, nossa, eu preciso ir trabalhar. Ou eu tenho algum trabalho para fazer hoje. Então, eles começam a ficar bem apressados. Mas mesmo que você balance a pessoa e a pessoa não acorda, não mexe. Tem pessoas que são assim. Então, essa pessoa não está dormindo, parece que está morto. Então precisa balançar sem parar, sacudir. Então se não for dessa maneira, vai estar cheio da glutonaria, embriaguez. Então quando você está na glutonaria ou embriaguez, quando carrega essas coisas, o cristão não pode gostar de bebidas alcoólicas. Porque quando ele fica embriagado, não tem a própria consciência, fala besteiras. Quando está embriagado, ele fala de qualquer jeito, age de qualquer jeito. Então isso é essa glutonaria. Então o cristão, ele precisa acordar a mente. Não pode vir de qualquer jeito. Cada palavra que falar tem que ser cuidadosa, tudo que fizer. Então porque o Senhor Deus está ouvindo, o Senhor Deus está vendo. Não é mesmo? Então carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida.
Realmente você não pode ficar se preocupando com a sua vida. Realmente o cristão que recebeu a salvação e disse que o Senhor Deus iria ajudar, o Senhor Deus cuidaria da sua vida. O Senhor disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós vivemos a vida de obedecer a palavra do Senhor Deus, então o Senhor Deus ele irá nos acrescentar as demais coisas. Então não tem o que se preocupar. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Todas essas coisas. O Senhor Deus Pai já o sabe. Então se ficar caindo no meio da preocupação, então não sabe viver, somente vive pelos seus próprios métodos. E então ficar vivendo somente pela preocupação da carne, o coração se endurece. Quando o coração fica endurecido, ele não sabe que ele errou. Ele tem a consciência endurecida. O cristão precisa ter a consciência clara. Até os erros pequenos precisam ser considerados como pecado. E se pecar algo grandão, ele fala, eu não é nada. Porque o coração já está endurecido. Então ele não tem sentimento nenhum. Então o leproso, mesmo que todos os dedos apodreçam, ele não sente dor. Então ele se torna um homem sem sentimentos. Então ele cai realmente na dureza do coração. Tem uma palavra assim em Efésios capítulo 4. Então é por isso que não pode deixar que esse coração se endureça, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então você coloca uma ratoeira, então naquela ratoeira, para pegar aqueles ratos. Então você coloca um pedacinho de carne, coloca um pouquinho de óleozinho. Então a mãe rato disse para o filhote rato, filhotes, esperem. O ser humano quer nos pegar, então ele colocou aquela ratoeira, aquela carne. Então se vocês comerem, vocês vão morrer. Não podem tocar naquela carne. Então ele ensinou os filhotes. Mas esse filhotinho, enquanto a mãe não estava, ele olhou e falou, nossa, que gostoso. E ele foi bem perto. Falou, nossa, que cheiro bom desse óleo. Então começou a sentir o cheiro, era bom. Ele falou, nossa, é bom. Ele foi lá e lambeu. Aí depois ele morde um pouquinho. Ele fala, nossa, que bom. Ele fala, eu vou morder e correr. Então naquele momento, pá! Ele foi pego, não é? Então a ratoeira é desse jeito. Então você vive bem, bem próximo deste mundo. De repente é pego. Então, mas se você recebeu a salvação, você vai receber o castigo. Então realmente, se essa pessoa recebeu a salvação ou não, esse é realmente o grande problema. Então agora precisa acordar a mente. Cuidado! Então as pessoas não conseguem acordar, ficam assim, balançando, cambaleando. Não pode ser assim. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então, versículo 36. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Você está orando, quer dizer que você sempre está acordado, você sempre está conversando com Deus. Orai sem cessar. O avião, desde o momento que ele dá a partida, ele decola, até chegar ao destino, ele sempre está mandando sinal de rádio falando, nossa, agora em tal altura nós estamos atravessando por tal lugar. Continuamente. Então a cada segundo, o radar não pode ser cortado. Porque então, eles pensam, nossa, teve algum acidente? Então começam a ficar preocupados. Então continuamente precisa mandar o radar, precisa estar conectado. A nossa oração é sempre estar ligado com Deus. O nosso coração não é sempre estar assim trêmulo, mas sim quer dizer que o nosso coração sempre precisa estar aberto para o Senhor Deus. Sempre precisa estar em comunhão com o Senhor Deus. O coração em oração, em todo o tempo. É por isso que sempre precisamos estar orando, em todo o tempo. Em todo o tempo orando. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Para ver, será que eu posso errar? Vai que eu peco. Então eu preciso estar acordado.
Por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 5 ao 8 está escrito: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Precisamos estar acordados. E como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Então realmente essa salvação é da carne que está dizendo agora. Uma pessoa que recebeu a salvação do Espírito, agora quando se encontrar com o Senhor Jesus na sua vinda, essa carne também será salva, será mudada diante do Senhor. Então agora já é hora de acordarmos, despertarmos. E então agora nós precisamos estar vigiantes. Entenderam? Então se olharmos em Mateus capítulo 26, versículo 41 em diante, o Senhor Jesus, agora aguardando a sua cruz, daqui a pouco tempo o Senhor Jesus será aprisionado. O Senhor Jesus irá receber o sofrimento da cruz como propiciação pelos nossos pecados. Ele está se esforçando, orando, está derramando realmente suor como gotas de sangue. Mas o que estão fazendo os discípulos? Estão adormecidos, cochilando. Então ele disse, vigiai. Então vigiai comigo. Vigiai e orai. Então realmente vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então mas todos o que fizeram quando o Senhor Jesus foi capturado? Fugiram. Sansão, ele era um dos juízes de Israel, então como ele tinha grande força, o Senhor Deus permitiu a maior força para ele para lutar contra filisteus, para protegê-los. Mas ele fez o que? Esqueceu do seu dever, ele dormiu aos pés de Dalila e cortou-se todos os seus cabelos. Ele perdeu os olhos. Então os soldados de filisteus, eles começaram a zombá-lo. Então, ele estava dormindo e isso aconteceu. Jonas, quando o Senhor ele mandou Jonas para Nínive para pregar sobre o julgamento que está por vir sobre aquela cidade, ele foi e fugiu. Ele fugiu e estava dormindo no barco. Mas aí começou uma tempestade. Tudo é culpa de quem? E eles começaram a pensar. E quando viram lá embaixo, ele estava dormindo. E falou, nossa, por que você está dormindo? Está acontecendo uma tempestade. É por causa de quem isso? E Jonas confessou. Então eu descumpri a ordem do Senhor Deus. E eu estou fugindo. Então já que é por causa de mim, me peguem e lancem ao mar. Então ele descartou a missão do Senhor Deus e foi para um outro caminho. E ele achou que o Senhor Deus não ia vê-lo e foi lá para baixo e na coberta começou a dormir. Então eles o pegaram e lançaram na água. Ele entrou dentro da barriga de um peixe. Então eles morreram ou viveram, ele ficou lá dentro. Então realmente como é que você pode fugir do Senhor Deus? E então agora então, conforme o Senhor Deus, agora nós não podemos adormecer. Nós precisamos estar acordados. Uma pessoa que está dormindo precisa acordar. Então, porque Cristo vos iluminará. Então, é realmente como se fosse a luz da manhã, já está na face, mas ele não acorda. A luz do Senhor está iluminando, está dizendo, acorda. E então, o Senhor agora, ele está nos chamando. Vamos procurar novamente Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então ele está falando, portanto, vede prudentemente como andais. Quem está acordado, ele sabe o que está fazendo. Se procurarmos em Provérbios capítulo 10, versículo 5, o filho que está dormindo na colheita, ele é aquele que está indo contra a vontade do pai. Realmente todos estão se esforçando, colhendo, antes que acabe a colheita, para repegar até todas as folhinhas que estão caindo, todos os figos pequenos que caíram. Mas esse filho está dormindo na colheita. Ele dorme agora, mas não sabe que tempo é agora e como é que está dormindo agora. Então ele não faz nenhum trabalho dele. Então para o cristão não existe nenhum trabalho para se fazer? Pode somente ficar lá sonhando? Então agora vede prudentemente como andais. O que é que eu preciso fazer? O cristão precisa vigiar, olhar. O Senhor Deus irá ensinar. Nós continuamente aprendemos a Bíblia, como é que devemos agir. De forma prudente, precisamos ver como é que vamos andar. Não como nécios, mas como sábios. Sabedoria é você saber diferenciar qual é a palavra, a vontade do Senhor Deus das coisas deste mundo e viver. Uma pessoa aprender bastante a Bíblia é conhecimento. Mas agora, você pegar esse conhecimento e você saber utilizar isso é sabedoria. Então, do que adianta você saber somente pela cabeça? Então precisa saber ter a ação. Então, até um peixe, você precisa colocar o sal para que fique salgado, não é? Não adianta você falar, eu vou salgar e não ter. Então, realmente, para você obedecer a palavra do Senhor Deus, você tem a promessa, você tem a bênção, você tem todas as coisas, você sabe o que tem que fazer, mas agora fala, eu sei, mas eu não vou fazer. Já que se eu não fizer, alguém deve fazer por mim, tudo deve dar. Então, mas o prejuízo é dele. Remindo o tempo, por tantos dias são maus. Então, remir o tempo quer dizer que é você ganhar a chance. Segure a chance, compre a chance. Deus tem o tempo, ó seu Deus. É esse o significado. Esse tempo que nos é dado é um tempo muito precioso. É um tempo realmente que dentro da eternidade do Senhor Deus é uma chance única. Esse tempo tão precioso permitido por Deus rapidamente está passando. Um tempo passado jamais retorna. Esse tempo agora é a grande herança que o Senhor Deus nos permitiu. Então é esse tempo que o Senhor Deus nos permitiu, nós precisamos saber guardar. Precisamos saber repegar essa chance e utilizar pelo Senhor Deus. Essa chance que o Senhor Deus nos permite para trabalhar, tudo. Então, mas sem nenhum pensamento. Eu não utilizar pelo Senhor Deus, usar somente por mim. Eu pegar o tempo que o Senhor Deus me deu e eu preciso utilizar da melhor maneira, da forma mais preciosa pelo Senhor. Até as pessoas deste mundo que utilizam o tempo de forma preciosa são as pessoas que conseguem ter o sucesso, não é mesmo? E então, precisa considerar de forma preciosa o tempo. As pessoas que o utilizam. Então, seja neste mundo também conseguem o sucesso. Nós, os cristãos, não vivemos pelas preciosidades deste mundo. Atualmente, esse tempo permitido pelo Senhor Deus a nós é para nós vivermos pela glória eterna do Senhor Deus. Estão entendendo? Precisamos saber usar bem esse tempo permitido para nós da melhor maneira. Então, não de forma vaga. Então, para que possamos entrar na glória eterna do Senhor Deus, precisamos ser adequados. Então, enquanto nós vivemos neste mundo em vão, nós precisamos fazer trabalhos realmente que não sejam em vão. Então, como aparece em 1 Coríntios capítulo 15. Então, realmente, nós não podemos realmente ser trêmulos. Nós precisamos sempre estar resistentes e que se esforçam pela vontade do Senhor Deus. Porque o vosso esforço não é em vão. Então, nós realmente, todas as coisas deste mundo podem ser em vão. Mas, realmente, nós vivemos neste mundo para se esforçar pelo trabalho que não é em vão. Nós vivemos neste mundo, nesse tempo, para viver pela glória eterna do Senhor Deus. Nós vivemos na terra por causa das coisas dos céus.
Então, como em Colossenses capítulo 4, versículo 11, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus. Então são os cooperadores, aqueles que trabalham. Como isso é tão surpreendente, como isso é tão magnífico. Enquanto vive neste mundo, trabalha pelo reino de Deus. E como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas deste mundo passam num instante. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus. Nós precisamos viver assim. Então, é por isso que em Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e 2, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana. Então precisa estar acordados. Então, antes realmente do Senhor vir, as pessoas que não receberam a salvação irão ser julgadas. E as pessoas que receberam a salvação vão ser julgados de como é que eles vão viver. Vai ser calculado esse tempo. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Então, realmente nós, nesse tempo final que o Senhor Deus nos permitiu, precisamos saber qual é a vontade do Senhor Deus. Qual é a obra, qual é o objetivo eterno, glorioso de entrar no reino do Senhor Deus. De preparar esse povo. É esse trabalho de Deus, não é? Esse tempo que nos é permitido agora é um momento de preparação para a eternidade. Nós não podemos esquecer disso. Ele fala, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse tempo que o Senhor Deus nos permitiu, nós estamos vivendo de forma maligna, estão vivendo sem nenhuma vontade do Senhor Deus, sem nenhum realmente o desejo do Senhor Deus, estão vivendo sem o objetivo, realmente esse povo tão lascivo, sujo, imundo, de forma corruptível. Nós estamos vivendo nesse tempo. Em Salmos 1, versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, depois que chega o outono, nós podemos ver que caem várias folhas e com o vento ficam rodando. Então nós falamos, vai, todas aquelas folhas e queima. E as pessoas deste mundo, elas parecem igual essas folhas que estão girando pelo mundo e caem no fogo para o inferno. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora o príncipe das potestades do ar, conforme a vontade deles, conforme o que o vento empurra, você segue a coisas carnais. Então nós vivemos assim. Não é? Mas então, nós cristãos que recebemos a salvação, nós vivíamos assim no passado, havia aquele tempo, mas se nós nos acostumamos a este mundo, caso nós sejamos pegos na mão do Senhor Deus e hoje mesmo deixemos de viver, então nós vamos ser realmente pegos pela vontade do diabo, não vamos conseguir fugir, nós vamos ser levados pelo maligno e viver conforme a vontade dele. E então a nossa vida de fé totalmente será fracassada. Não pode ser assim. O Senhor Jesus morreu na cruz para salvar o nosso espírito. E após recebermos a salvação, é para que nós possamos entrar na glória eterna do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus nos permitiu tempo para sermos pessoas dignas para isso. Nós estamos na mão do Senhor Deus para vivermos de tal maneira. Nós precisamos acordar, nós precisamos sempre estar vivendo, sempre se preocupando, sempre estar observando, porque senão nós vamos nos acostumar com a vontade carnal anterior e viver daquela maneira. Falando, eu recebi a salvação, mas vive daquele jeito. Então isso não pode acontecer. Esse tempo tão precioso permitido pelo Senhor Deus, nós não podemos desperdiçar. É a pessoa mais nécia, a pessoa mais ignorante. Não é encher com as coisas carnais. Realmente precisa buscar qual é a vontade do Senhor Deus, compreender a vontade do Senhor Deus, porque precisa viver conforme a vontade de Deus.
2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler todos juntos. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. E então, o nosso tempo de vida vai passando, nós temos rugas, nós realmente já não conseguimos usar direito o corpo. Então, essa pessoa, cada momento mais, vai envelhecendo, mas então o homem interior dentro de nós sempre se renova. Então, em Isaías capítulo 44, como uma águia que voa pelos céus, o nosso homem interior, ele está cada momento voando para chegar às alturas. O homem interior todos os dias se renova. Então essa tribulação que nós recebemos é momentânea. Então esse sofrimento, esse sacrifício que nós temos é para viver pelo Senhor, sabiam? A vida de fé é dessa maneira. A vida de fé não é pela sua paz, viver pela sua bondade, viver pelo seu benefício, do jeito que eu me sinto feliz, pela minha vontade. Não é isso. O Senhor, quando Ele nos salvou, ao mesmo momento, o Senhor Deus, Ele deseja, Ele pede para que nós recebamos o sofrimento pelo Senhor, que nos sacrifiquemos, nos esforcemos pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor Deus quer nos permitir algo glorioso e eterno, maior nos céus. Vocês não querem isso? Então vocês somente precisam viver do jeito que vocês desejam? Momentânea tribulação. Então, no momento que a Bíblia foi escrita, e havia muita tribulação e sofrimento, mas isso é momentânea. Isso é algo pequeno, é leve. Para nós, um peso eterno de glória muito excelente. Então, nós vivemos pelo Senhor, é algo tão pequeno. Quando fomos fiéis no pouco, no grande Ele nos confiará. Não querem isso? Não querem receber o sofrimento pelo Senhor? Não querem sacrificar pelo Senhor? Se esforçar? Vocês não querem isso? Querem viver pela sua própria vontade? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem não são temporárias, e as que se não veem são eternas. O Senhor Deus, Ele tem nos salvo, é para que nós não sejamos corrompíveis, realmente com máculos, sejamos contamináveis. É para que nós possamos entrar na glória eterna do Senhor Deus, dessa herança. É por isso que para entrarmos nessa glória do Senhor Deus, para sermos pessoas dignas disso, precisamos viver, não é? E então agora, nós não podemos dormir igual aos outros, precisamos estar acordados. Nós precisamos estar desejando essa boa vontade eterna, glória e herança do Senhor Deus. Para que quando o Senhor, quando Ele vier, nós possamos sempre estar esperando por Ele. Possamos viver de forma correta por Ele. Ó vós que dormem, levantai dentre os mortos. Até quando você vai dormir? Tem que parar de dormir. Agora vamos acordar. Nós vivemos pelo Senhor, esse tempo já não resta muito. Aqui não existe glória e nada eterno. Nós não vamos viver eternamente aqui. Agora, quando o Senhor vier, nós seremos levados para a sua glória. Nós, para entrarmos naquele reino do Senhor Deus, precisamos nos tornar em pessoas que não sejam envergonhadas, sejam dignas. Então, esse tempo permitido a nós, em um instante vai acabar. Então já não adianta mais se arrepender naquele tempo. Esse tempo que nos é dado passa muito rápido e jamais retorna novamente. Esse tempo que nos é dado, como ele é precioso. Esse tempo que nos é dado realmente varia de como é que nós vivemos. Realmente ele nos leva a mostrar se nós podemos ser dignos a entrar no reino do Senhor Deus ou vamos passar vergonha. Então precisamos estar vigiantes.
sempre sabendo distinguir a vontade do Senhor Deus, sempre alegrando ao Senhor Deus. Para que assim, realmente o Senhor, ele levou o Enoque, mas o Enoque, ele agradava o Senhor Deus. Ele recebeu esse título. E agora, antes de nós irmos para diante do Senhor Deus, precisamos receber esse título de que agradamos o Senhor Deus. E então agora, este ano que passou, nós precisamos olhar e precisamos ter o preparo para nos encontrar com o novo ano. E então tem algo que nós precisamos decidir em nossos corações. Estou satisfeito com isso? Será que está bom agora? O nosso coração precisa ser realmente treinado. Esse tempo que nos é dado realmente não resta muito. Não existe muito tempo. Então, o restante das nossas vidas agora, precisamos viver pela glória, vontade do Senhor Deus. Precisamos decidir isso. Eu gostaria que esse fosse o nosso coração. E então agora, não faltam muitos dias para o acampamento de inverno. E o acampamento de inverno é um momento de nós olharmos para o novo ano e nós nos planejamos, ter um momento especial. Realmente espero que todos participam. E então, o novo ano, do dia 7 de janeiro, o primeiro domingo, nós temos a primeira grande conferência. E então, realmente, muitas pessoas precisam receber a salvação nesse tempo do que qualquer outro tempo. Não faltam muitos dias, não é? E então que vocês possam se preparar para que nós possamos nos decidir. Ao nosso redor existem muitas pessoas que não receberam a salvação. Não podemos deixá-los. E então agora o máximo que podemos fazer, nós precisamos fazer. Orarmos, esforçarmos. Então o Senhor Deus, ele trabalhará junto para que muitos espíritos possam receber a salvação. Então, antes de orar, gostaria de avisar que após a oração, quando terminar, após o término do culto, nós teremos um vídeo sobre o anunciamento do acampamento de inverno. Então, após a oração, gostaria que vocês pudessem assistir. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o Senhor nos salvou e nos resgatou e distinguiu deste mundo, para que assim possamos viver pela sua vontade e desejo do Senhor Deus. E sempre o Senhor está conosco e está nos conduzindo. Nós agradecemos, Senhor. Nesse tempo agora que nos foi dado, está passando tão rápido. Senhor, agora, esse ano, que nós possamos realmente meditar e que assim possamos planejar o novo ano. E nesse meio tempo, que o Senhor possa permitir para que nós possamos viver pela glória do Senhor Deus. Que nós possamos levantar, acordar dentre os mortos e possamos ser aqueles vigiantes, estamos dentro da poder e glória do Senhor Deus, para que jamais caiamos no sono em vão deste mundo. Que nós não vivamos pela vontade carnal, mas sim pela vontade gloriosa e bondosa do Senhor, pelo seu reino que nós possamos viver. Que assim o Senhor sempre possa nos sustentar e nos renovar. Senhor, nesse acampamento de inverno, que nós todos possamos nos reunir e enquanto estivermos em comunhão, que o Senhor Deus possa compreender, possa fazer com que nós possamos compreender e manifestar a sua grande vontade. E também realmente a grande confidência que está por vir nesse novo ano. Que o Senhor possa estar sempre nos ajudando pela sua vontade, nos utilizar de forma preciosa. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, por favor, mostrem o vídeo. 안녕하세요. 올 한해도 주님 안에서 평안하셨나요? 은혜 속에서 한 해를 마무리하고 또 시작하는 동계수련회가 다가왔습니다. 이번 2019 동계수련회는 2018년 12월 30일부터 2019년 1월 1일까지 2박 3일 동안 진행됩니다. 2019 동계수련회는 전국 27개 권역에서 실시되는데요. 서울, 인천, 경기도는 8개 권역, 대전, 충청도는 3개 권역, 광주, 전라도는 5개 권역, 강원도는 3개 권역, 대구, 부산, 울산, 경상도는 7개 권역, 그리고 제주도에서는 1개 권역에서 진행됩니다.
청년 동계 수련회는 2018년 12월 30일부터 2019년 1월 1일까지 2박 3일 동안 갈릴리 수양관에서 진행되고, 고등부 동계 수련회는 2019년 1월 4일부터 6일까지 2박 3일간 갈릴리 수양관에서 진행됩니다. 중고등부 교사는 교회 학교에 접수해 주시고 소망관이 건축 중에 있습니다. 청년 동계 수련회 숙소가 부족하니 영유아를 동반하신 형제 자매님들께서는 각 권역별 수련회로 참석해 주시기 바랍니다. 하나님께서 허락하신 한 해의 시작을 주님과 함께 2019 동계 수련회에서 뵙겠습니다. 우리 전국교회 형제 자매님들 그동안 편안하셨습니까? 지난 1년 동안도 복음을 전하고 교회 봉사하느라고 수고 많으셨습니다. 지난 한 해도 전국에 복음을 전하고 또 세계 선교를 하는 동안에 하나님이 역사하셔서 많은 영혼이 구원받는 역사 일어났으라고 믿습니다. 그 모든 일을 통해서 하나님이 영광을 받으셨으리라고 믿습니다. 이제 하나님께서 우리에게 또 새해를 허락해 주셨습니다. 한 해가 가고 또 새해가 오는데 우리에게 주어진 시간이 그리 많이 남지 않은 것 같습니다. 세월이 빠르게 지나는 동안에 한 가지 확실한 것은 주님 오실 날이 훨씬 더 가까웠다는 사실입니다. 그리고 우리가 주님의 복음을 전하고 교회 봉사하고 주님을 위해서 일할 수 있는 시간도 많이 남지 않았다고 생각됩니다. 우리에게 허락한 마지막 순간까지 하나님이 우리에게 맡기신 그 역사를 우리가 최선을 다해서 해야 되겠다고 생각합니다. 새해도 여전히 우리 세계 선교 전심전력 총동원해가 될 겁니다. 우리 형제자매들 예전보다 더 주님을 위한 열정을 가지고 열심히 복음을 전하고 또 우리 신앙생활을 더 올바로 해야 되겠다고 생각합니다. 로마서 13장에 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠으리라는 말씀대로 주님 오실 날이 훨씬 가깝고 주님 만날 날이 멀지 않습니다. 아마 새해에 주님이 오실지도 모릅니다. 주님 오시기 전에 이루어질 징조는 다 이루어졌기 때문에 마지막 순간까지 주님 앞에 서는 그날을 생각하면서 주님 앞에 설 때에 책망받을 것이 없이 그 영광 앞에 설 수 있기를 바랍니다. 우리 형제 자매님들 하는 일마다 가정마다 하나님의 은혜와 축복이 더욱 함께 하시기를 간절히 기원합니다. 이번 동계 수련회를 기해서 우리의 마음을 더 새롭게 하고 우리의 육신이 한 살 더 먹는 동시에 우리의 영도 훨씬 더 성숙하게 하나님을 위해서 힘있게 살아가야 되겠다고 생각을 합니다. 우리 형제 자매들 각 교회마다 또 세계 선교를 위해서 우리가 할 수 있는 최선을 다해서 하나님 우리에게 맡기신 그 역사를 이룰 수 있기를 간절히 원합니다. 우리 형제 자매들 주님의 말씀과 성령의 능력이 함께 하시기를 더욱 기도합니다. 감사합니다.